Pessoal do Aprendendo a Matemática, Henrique Zequi. Bom, como vão cada um de vocês? Primeiramente, quero saber como vão cada um de vocês nas quarentenas. Preciso embolar fio de lapela aqui, né? Como vão cada um de vocês nessa quarentena? Espero que todos estejam bem e que esse vídeo chegue até a tela de seu celular ou de seu computador. Beleza? Seguinte. Nossa, quando chove essa tinta, parece que ela fica mais grudada nessa luz ainda. Seguinte, olha que legal. Olha quantas coisas eu posso descobrir em um quadrado, em um quadrilátero regular, apenas com a medida de sua diagonal. Ele me disse que a diagonal tem 8 raiz 2. Comecei a falar aqui, né? Comecei a falar aqui e nem falei o que eu vou abordar nesse vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje eu vou abordar que se dá para descobrir no mínimo 1, 2, 3, 5 coisas apenas com a diagonal do quadrado fornecida, seja por qualquer exercício. Então, eu posso só dar uma diagonal e você pode descobrir o perímetro desse quadrado, a área, a soma dos ângulos internos que você tem obrigação de saber, o ângulo da bissetriz, a medida dos lados, etc. Pois esses aqui. Então, com a medida desses lados, olha como vai ficando tudo mais prático de se fazer, né? Deixa eu arrumar aqui aí. Foi. Olha como fica tudo mais prático para se fazer, você sabendo apenas a diagonal do quadrado. Não adianta eu te dar ali um quadrado assim e falar e não dar nenhuma medida e falar que o perímetro, área, não. Aí eu não consigo. Aí é zero. Aí eu não consigo saber. Eu preciso ter pelo menos uma coisa fornecida para mim, para eu ter como base. Ou uma diagonal, ou um dos lados, beleza? Alguma coisa eu preciso ter de valor para eu começar a montar o meu quadrado. Seguinte, vamos descobrir o perímetro? Quem lembra do perímetro? O perímetro, vamos pondo aqui embaixo. O perímetro, que eu vou chamar de P, é lado, mais lado, mais lado, mais lado. Ou 4 vezes o lado. Tanto faz. Eu sei quanto vale o lado? Não tenho marcado, mas eu sei que em um quadrado os lados são iguais, congruentes. Eu sei também que a diagonal de um quadrado vale lado multiplicado raiz de 2. Então, se eu sei, raiz de 2 eu tenho. Então, se é lado vezes raiz de 2, o lado é o 8. Né? Porque seguindo aqui a fórmula dessa diagonal, lado raiz de 2, você já sabe que então o lado vale 8. Ó, o lado aqui, o lado então é 8 centímetros. Então, se ele vale 8 centímetros aqui, aquele também vale 8 centímetros, aquele também vale 8 centímetros, e aqui também ele vale 8 centímetros. Sabendo disso, eu sei o perímetro? Sei. É lado mais lado mais lado mais lado. Eu nem enumerei, né? Coitado do quadrado. Nem tem A, B, C e D. Nem enumerei o coitadinho do quadrado. Nem enumerei. Enumerei não, nem coloquei as letras nele, né? Então, a soma vai ser o lado CD com o lado BD, com o lado AB e com o lado AC. Isso daí ele vai ficar lado mais lado, lado mais lado, mais lado, mais lado, ou 4 vezes o lado. Eu prefiro fazer 4 vezes o lado, é a mesma coisa do que se você somar 4 vezes o mesmo número, concorda?
Porque 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai ser 32 do mesmo jeito. E 4 vezes a medida de um lado dá 32. Então, o perímetro eu descobri que ele já vale 32 centímetros. Deixa eu só conferir quanto tempo de vídeo que eu tenho aqui, beleza? Para não pegar muito tempo de vocês que vão assistir esse vídeo, ok? A área. Um bom aluno sabe que a área de um quadrado é lado vezes lado. Ou melhor, ou você pode escrever lado ao quadrado. Lembrando que não existe lado negativo, tá? Pelo amor de Deus. Então, lado vezes lado, lado vezes lado, 64. Ou lado ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. Vamos por aqui. 8 vezes 8, 64 centímetros, que é a unidade de medida, como é a área, centímetros quadrados. Vamos circulando aqui, pondo em banana. Perímetro. Beleza? Aí, ó, o que a gente já descobriu? A gente já descobriu que o perímetro, que é a soma de todos os lados do quadrado, vale 32 centímetros. Descobrimos que a área, que é lado ao quadrado, ou lado vezes lado, já vale 64 centímetros. Esse quadrado ele tem 64 centímetros de área. Agora vamos lá para o próximo. Soma dos ângulos internos desse quadrado. Você tem a obrigação de saber que em todo quadrilátero a soma interna, soma dos ângulos internos dele vai ser sempre lá dos seus 360 graus, seja num quadrado, num retângulo, num losango, tá? Porque olha só, um quadrado é um losango, tudo bem? Porque você pode inverter e deixar na forma de um balãozinho. Mas não é isso que a gente quer trabalhar. Então, somos os ângulos internos de um quadrilátero. Você tem a obrigação de saber que ele vale 360 graus. Graus, porque é ângulo, né? Ângulo a gente trabalha com graus. Vou apagar aqui para não dar confundir. Seguinte. Aqui, eu consigo saber a soma dos ângulos internos? Consigo. Por quê? Porque eu tenho 4 vezes o ângulo de 90 graus aqui e é em qualquer quadrilátero. Ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. 90 mais 90 mais 90 mais 90 fecha a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. Ou pega o 90, que é o valor de cada ângulo, e multiplica pela quantidade que ele aparece, que é 1, 2, 3, 4. 90 vezes 4, 360. Como ele quer ângulo, ele representa o número grau. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero regular, vamos fazer quadrilátero regular, é 360 graus. Beleza? E o ângulo da bissetriz? Aí você vai falar, nossa, o que é bissetriz? O que é bissetriz? Bissetriz é a diagonal. Bissetriz é o que divide um ângulo no meio. Concorda comigo? Eu tenho 90 graus ao todo, ou em qualquer uma das pontas em que ela corta. Se eu tenho 90 graus, a bissetriz me diz que ela vai separar os ângulos em quantidades iguais. Então, se eu tenho 90 no total, esse lado vai ser igual a esse. 90 dividido por 2, porque a bissetriz separa em 2, 45 graus. E sempre vai ser regular, tá? Não posso aqui ter 30 e aqui 45. Perdão, 30 e aqui 60. Então, aqui eu tenho 45 graus e aqui 45 graus. Em cima, a mesma coisa, se eu quiser fazer esse lado, tem congruência com esse. Aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus, tá? E se eu quiser traçar uma outra diagonal, uma outra bissetriz, eu vou ter os mesmos ângulos. 45 aqui e 45 aqui, mas não é necessário. Então, o ângulo da bissetriz, a bissetriz divide o ângulo em 2, exatamente em 2,
e diz que, nesse caso, o ângulo da bissetriz vale 45 graus. Tudo bem? Foi fácil? Eu acho que foi. Então, vamos recapitular esse negócio da bissetriz? A bissetriz me diz, a regrinha, que ela divide um ângulo em duas partes iguais. Então, aqui eu tenho um ângulo todo de 90 graus, dividido igualmente em dois, que é isso que ficou tampado aqui, que é isso que a minha bissetriz diz, né? Que é isso que a minha bissetriz diz. Então, 45 para cada lado. Então, esse ângulo agudo aqui, ó, esse ângulo agudo que pega a diagonal, que pega o lado CB e o lado CD, o ângulo BCD, então, ó, BCD, a gente põe um chapéuzinho para dizer que é o ângulo que a gente quer. BCD mede 45 graus, certo? 45 graus. E o ângulo ACB, né, também mede 45 graus. Isso daqui foi só para ilustrar mesmo, para deixar mais fácil para vocês aí do lado da tela virtual. Bom, tirar aqui, senão não vou conseguir falar da medida dos lados. Medida dos lados. Qual é a medida dos lados? A medida do lado, né? Dos lados. Quanto mede cada lado aí? 8 centímetros. Essa foi meio de besta. Terminou, ó. Então, com uma única diagonal, agora acho que vocês compreenderam, eu consigo descobrir o perímetro, a área, soma dos ângulos internos, o ângulo da bissetriz e a medida dos lados. Entendeu? Simples. Eu vou dar uma pausa, eu vou apagar a lousa e vou retomar com um outro assunto de potenciação, que é um desafio. Voltando aqui, pessoal, um bônus de final de aula. Essa aula acho que está sendo bem curtinha e bem fácil. Qual a metade de 8 elevado a 60? Isso daqui, para quem não sabe, é sobre potenciação. Um bônus. Eu já tenho um vídeo aqui no canal. Então, para um bônus está aqui. Potenciação. Qual a metade de 8 elevado a 60? Veja, se eu quero a metade, ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. Não tem outro jeito. Ou é um assim, ou é o outro. Ou é desse jeito ou é do outro. Não existe outra forma. Vamos resolver para cá. C'est horrível. C'est horrível. Vamos resolver para cá. Seguinte. Se você sabe de uma regrinha... Bom, se você está nesse assunto, suponho que você já viu potenciação. Se você sabe de uma regrinha simples da potenciação, você sabe que, por exemplo, divisão de bases iguais, a base é o número de baixo, o expoente é o de cima. Conserva a base e subtrai os expoentes, ficando 2 ao quadrado. Se você quiser transformar, vai virar 4. Aí você vai falar, por que esse 1 aqui? Se eu só tenho 3. Porque qualquer número, de qualquer sequência, posso, por exemplo, colocar 3 mais 1 é igual a 4. Você, na verdade, como eu amo essa palavra, eu tenho obrigação de saber que quando eu jogo um número no espaço, ele tem um expoente escondido que a gente não põe, que é o número 1. Por quê? Por que a gente não põe? Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, não há a necessidade. Mas, na divisão, a gente precisa colocar, né? Então, você coloca, você sabe que ele existe. Então, conserva a base e subtrai os expoentes, ficando
2 ao quadrado. Beleza? Só para relembrar mesmo. Então, vamos lá. Vamos passar a conta para cá. Metade. Preste atenção aqui agora, nesse exato momento, que ele está querendo saber a metade desse número, né? Se você for aquele aluno que não presta atenção, que já vai dividir o 8 por 2 e conservar o 60, pense, está errado. Não posso fazer isso. Para eu fazer isso, eu tenho que tornar meu 8 em potência de base 2. Então, como que eu faço? Eu fatório, né, o 8, para deixar em potência de base 2. Ou você divide. Eu quero deixar o 8 em potência de base 2. E se eu fatorar, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso dá 2 ao cubo, ó, já deixei em primeira base. Vamos por aqui, vamos por entre parênteses. Então, o 8 é 2 ao cubo, só que eu não posso esquecer do meu 60, que é do número inicial a ele. Então, entenderam? Eu fatorei para saber 2 elevado a que número dá 8, que é o 3, dividido por 2. Eu posso subtrair isso e elevar ao 60? Não. Agora vem o próximo passo. Também tem uma outra... Ó, deixa eu entrar um pouquinho na frente. Tem uma outra regrinha básica que você, como um bom aluno, supõe que você saiba fazer, que uma potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 3 ao cubo elevado a 9. Conserva a base, que é o número de baixo da potência, e multiplica os expoentes. Então, fiz isso aqui, é 3 elevado a 27. Isso aqui, certo? 3 elevado a 27. Tem um outro número que eu possa pôr? Não. Então, eu faço a multiplicação. Então, isso daqui, ó, vai ser 2 elevado a 3 vezes 60 dividido por 2. Passando para cá, nós vamos ter o seguinte: 2, 3 vezes 60 dá quanto? 180 dividido por 2. Consegui deixar numa potência de mesma base, certo? Não liga para a mão suja, não é que a gente acaba apagando o caminho. Conserva a base e subtrai os expoentes. Lembrando que aqui está escondidinho o número 1. Então, isso daqui é igual a 2 elevado a 179. Tá aqui a resposta. Qual a metade de 8 elevado a 70? É 2 elevado a 179. Aí você já deixa em uma potência. Porque eu suponho que nenhum professor seja louco de falar para você resolver 2 elevado a 79. Né? Suponho que professor fala para você resolver até 2 elevado a 10. Acima, não. Acima já fica muito complicado. Que eu, quando me formar, licenciatura em matemática e bacharel em matemática aplicada quando eu me formar em licenciatura em matemática e em bacharel aplicado, em bacharel em matemática aplicada e computacional, claramente não vou falar para nenhum aluno meu resolver uma conta dessa. Até 2 elevado a 10 posso até pedir, mas 2 elevado a 11 para cima não. Eu falo, deixa já em potência. Agora, 2 elevado a 3, a quinta, a sexta, aí o aluno sabe, ele faz. Beleza? Então, qual a metade de 8 elevado a 60? Transformo o 8 na mesma base que eu estou dividindo, que o 8 é 2 ao cubo, eleva ao 60, que já está, e divide por 2. Aí desenvolve potência de uma potência, conserva a base, que é esse número que nós tem, o número pequenininho em cima. Isso, para quem não sabe, ele é um número bem pequenininho que fica em cima do número. Né? É um número que fica bem aqui em cima do número. Então, multiplicou, chegou, subtraiu, conservou a base e chegou ao resultado final. Bom, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado
gostado desse vídeo, com esse bônus top no final. E até uma próxima. Lembrando que teremos nossa live de matemática para concurso. E eu peço 1000 desculpas que eu adiei essa live. Mas vocês sabem por que eu adiei? Porque amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Então, pessoal, nossa live ocorrerá dia 13, no sábado, às 18 horas. Aguardo vocês lá e até uma próxima.